irmãos estão bem? Graças a Deus. Tivemos um dia de folga hoje, né? Feriado, graças a Deus. Bem. Pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês, Apocalipse 3,14, a carta da igreja lá de Laodiceia. Antes de falar, eu queria explicar um pouquinho do contexto de eu estar trazendo essa mensagem aqui. Todos os irmãos vão abrir. Faz um tempo, na real, uma semaninha, Deus tinha me dado um sonho que eu não entendi muito bem. Na verdade, eu entendi o sonho, só não entendi porque ele me deu o sonho. No sonho, ele falava sobre 66 versículos específicos, que eu não vou lembrar de todos, porque são 66, mas eu lembro que era Isaías 66. Mas eu não vou usar como parâmetro para essa pregação, mas ele trazia um entendimento daquilo que a igreja precisava e aquilo que ele ia colocar sobre a igreja desse tempo. E se a gente for colocar de uma forma escatológica, a gente acredita que a igreja de Laodiceia se refere à nossa igreja. Então eu trouxe aqueles atributos que Deus tinha me trago em sonhos para explicar mais ou menos acerca da carta da igreja de Laodiceia. Amém? Então vamos ver se eu consigo. Os irmãos conseguiram achar? Amém. Deixa eu achar que eu perdi. Do 10 ao 14. Isso, 3. Não, 14 ao 18, perdão. E o anjo da igreja da Laodiceia escreve: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, e eis que você não é quente, nem é frio, nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou ao fim de vomitá-lo na minha boca. Você diz: estou rico, adquire riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém? Aleluia. Então, nesse sonho que eu tive, Deus me mostrava que, basicamente, esses atributos da igreja que nós estamos vivendo, pode ser a gente vive um tempo na igreja. Profeticamente, vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. Se nós formos olharmos ao redor, olhar tudo que tem acontecido nesse plano espiritual, a gente consegue visualizar e vislumbrar isso que fala-se na carta da igreja de Laodiceia. E Deus trouxe ao meu coração, ao meu espírito, voltando a gente lá em Gênesis. Aí Deus me mostrou o nome de José. Eu fiquei me perguntando: Senhor, mas por que José? Por que José? Por que José? E ele falava que nesses últimos tempos ele ia derramar sobre a igreja o espírito de José. Aí mesmo que eu fiquei encabulado, eu falei: cara, mas o espírito de José, o que o espírito de José tem a ver com essa geração, com o que o Senhor tem feito, com aquilo que o Senhor tem derramado sobre essa igreja? Porque se a gente colocar, olhar com os olhos naturais, são tempos diferentes, são potestades diferentes, são coisas totalmente diferentes, que se a gente não conseguir discernir no Espírito, a gente não consegue aplicar os tempos de hoje. Então eu fui destrinchando um pouco em versículos aquilo que Deus tinha me mostrado. Em tese, ele me deu 5 pontos, e dentro desses 5 pontos seria aquilo que ele colocaria sobre a igreja desse tempo. Aleluia. Sobre aquilo que a igreja desse tempo está precisando trazer de volta aquilo que se perdeu, que muitas vezes a gente chama do primeiro amor. Por assim dizer, vou usar esse termo. São 5 pontos, entre eles não coloquei por ordem, não isso é apenas por ordem: prosperidade, autoridade, integridade, discernimento e excelência. Se a gente for analisar o contexto espiritual da igreja ultimamente, muitas vezes nós não nos tornamos prósperos. Eu não digo em querer de sermos ricos, mas na palavra de Deus diz que aqueles que estão no Senhor não sentem falta de nada e não terás falta de nada. Isso a palavra nos garante, isso está escrito na palavra do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas ao redor, para a igreja no presente momento, mas não conseguimos contemplar isso. Então a palavra de Deus diz, eu vou mostrar em versículos sobre isso. Autoridade. A palavra de Deus diz que Deus, Jesus fala: eu depositei sobre vós autoridade para pisar na cabeça de serpentes, principados e potestades. Sobre a igreja está esse poder. Então, mais uma coisa que muitas vezes nós não exercemos no mundo espiritual é a autoridade que Deus instituiu
sobre nossas vidas. É mais um ponto na qual Deus vem restituir, restabelecer sobre a igreja desse tempo. Integridade. Isso é um contexto um pouco mais complexo, porque muitas vezes a gente coloca como integridade, se a gente for analisar nós como seres humanos, nós não somos seres humanos íntegros. De nós mesmos a gente entende que não pode fluir bondade, porque nada que tem em nós é bom. Mas na palavra de Deus diz que pelo sangue deles fomos curados, pelas suas pisaduras fomos curados e pelo seu sangue fomos lavados. Então, através do sangue de Cristo, nós verdadeiramente nos tornamos íntegros em Cristo Jesus. Eu vou também falar um pouco sobre isso. E discernimento. Nós vivemos um tempo, se vocês forem olhar, está vestido na igreja de Laodiceia, ela é uma igreja pobre, cega e nu. Então, se você é cego, você não consegue discernir nada, ou seja, os seus olhos estão tampados. E nós vivemos um tempo, muitas vezes, onde a própria igreja não consegue discernir a vontade do Senhor. Então, se a noiva não consegue escutar e entender qual é a vontade do noivo, significa que a gente não está no mesmo plano e muito menos na mesma visão. E excelência. Na palavra de Deus diz que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com excelência diante do Senhor. E se a gente for analisar a igreja da carta de Laodiceia, também podemos contemplar que a igreja não tem mais excelência. Agora eu vou pegar alguns versículos que falam sobre isso, nos embasam sobre isso. Eu vou pedir para os irmãos abrir primeiro de prosperidade, em Gênesis 39, 3, que fala sobre José. Amém? Então vamos lá. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Nesse versículo a gente consegue dimensionar e entender que sobre Josué existia um espírito de prosperidade que o próprio Senhor tinha, que o próprio Senhor tinha colocado sobre ele. E se a gente trazer isso para esses tempos de agora, para o contexto de agora, a gente muitas vezes olha para o dinheiro como algo que nos faz cair, é pecado, desejo, a ganância, tudo isso. Mas se a gente olhar para os olhos espirituais, a gente precisa entender que a gente não se move em função do dinheiro, mas sim o dinheiro se move em função da gente. Eu vou explicar um pouco melhor. Como a gente vai conseguir alcançar multidões, fazer grandes coisas para o reino de Deus sem recursos financeiros? Muitas vezes a igreja em si, os nossos antigos, eles não tiveram esse entendimento, esse discernimento, e acabaram se afastando do dinheiro como se o dinheiro fosse o pecado, mas não. É o desejo que você tem pelo dinheiro que torna pecado. Hoje em dia, para o reino de Deus se mover, existe um livro que fala a cultura do reino, a cultura do dinheiro com o reino. Mais ou menos esse nome, se não me engano. Explica a função do dinheiro no reino de Deus. A palavra de Deus sempre fala sobre semente. O dinheiro é uma semente. E a semente colocada na mão de uma pessoa que não sabe semear, ela é perdida. Tanto que tem a parábola da dracma, do servo bom e fiel. Todo mundo conhece. Então é esse mesmo princípio que Deus aplica sobre nossas vidas. Deus nos entrega em nossas mãos a semente. E nós, como semeadores, que todos nós devemos semear, nós temos que multiplicar essa semente. Que ao multiplicar essa semente, nós conseguimos expandir o reino de Deus. Então, por isso que na palavra, por isso que Deus mostrou em sonhos que Deus precisa de uma igreja próspera. Não para que nós venhamos ser ricos uns para os outros, mas sim para que o reino dele se expanda. Porque nós precisamos de mantimento. Porque na palavra do Senhor diz que essa é a casa do mantimento e nós temos que dar aos pobres. Então a palavra diz que o reino de Deus é ajudar os pobres e as viúvas. Então, se nós não tivermos prosperidade e recursos para fazer isso, nós não conseguimos cumprir um dos mandamentos que Deus instituiu na igreja. Então, por isso que um dos primeiros pilares que Deus falou para a minha educação foi a prosperidade. Para que nós podemos ajudar aqueles que não têm condições. Porque na palavra de Deus nós entendemos que todos nós somos doentes aqui dentro. Então, todos nós nos ajudamos a nos curar. E com certeza vai ter momentos que a gente vai precisar de dinheiro. E se todos nós não tivermos, como nós devemos nos ajudar? Então, por isso que nós precisamos entender que o dinheiro não é o fim, mas ele é o meio. Então, através do dinheiro, nós conseguimos ajudar uns aos outros de forma próspera. E ser próspero não é aquele que tem muito, mas é que não tem falta de nada que consegue ajudar.
Aí me veio ao coração agora explicando sobre a autoridade. Muitas vezes a gente confunde a autoridade com poder e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Autoridade, a gente já entendeu que a autoridade vem do autor e o autor é o consumador de todas as coisas, nosso Senhor Jesus. Então, não importa quanto nós buscamos, nós nunca encontraremos, porque a autoridade vem dele. Se ele quiser me dar, ele vai me dar, e se ele quiser tirar, ele vai tirar. O poder, ele é atrelado mais ou menos ao dom, e o dom Deus te entrega, você nasce com aquilo, já está colocado dentro de você, mas a autoridade Deus tira. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas curando, mesmo assim, tem a vida totalmente errada, porque Deus depositou o dom sobre a vida dele para ajudar outras pessoas, mas a autoridade Deus coloca e tira quando ele quiser. Aleluia. Então, muitas vezes, o que falta nessa geração, o que falta nessa igreja de agora, ela entender que a autoridade vem do autor e nós precisamos de autoridade para acessar o mundo espiritual. Porque na palavra de Deus diz que nas regiões celestiais estão colocadas todas as nossas bênçãos, tudo já foi depositado, tudo já foi feito, tudo já está estabelecido. Mas se nós não tivermos entendimento da autoridade que há sobre nós, daquilo que Deus colocou sobre a igreja, nós não conseguimos acessar. E o mundo espiritual, ele é algo tangível, mais palpável do que essa mesa, mais palpável do que essa Bíblia. Porque ela não é feita com os olhos humanos, mas sim com aquilo que não enxergamos. E muitas vezes, na palavra de Deus, nos confirma e nos atesta que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E a gente fala, cara, mas se eu tenho um entendimento, que eu sou filho da luz, e na luz há claridade, eu consigo enxergar, como mesmo assim eles conseguem ser mais prudentes? Porque eles entendem mais sobre a autoridade que a gente. Tanto que é mais comum você ver uma pessoa do mundo falar, pô, não bota a mão na minha cabeça, não faz isso, porque eles entendem sobre a autoridade, sabem o porquê dessas coisas. E muitas vezes dentro da igreja nós não conseguimos entender o nosso papel de autoridade. Então Deus vem instituir sobre essa igreja, sobre a igreja de Laodiceia, a autoridade. Para que nós, na palavra diz, deixa eu achar aqui, em Lucas 10, 19, vamos dar uma passadinha. Lucas 10. Aleluia? Amém. Vou no 18. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele continua, eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, cara, já foi dada a autoridade sobre nós. E não mais importante do que subjugar as criaturas, como aqui diz na palavra, mas essa autoridade nos consegue, nossos nomes está escrito no livro dos céus. Então, quando nós entendemos, nós falamos sobre identidade. E quando eu reconheço a minha identidade, eu reconheço a autoridade que há sobre mim. Porque você não consegue distinguir a autoridade se você não tem identidade. Porque como é que eu vou falar? Eu sou Vitor e sobre mim o nome de Cristo está em minhas mãos. Eu carrego aquilo. Se eu não tenho essa identidade, se eu não tenho isso carregado no meu coração, eu não tenho autoridade para exercer. Então, se nós não conseguimos alinhar a nossa identidade com Cristo, assim como a gente já entendeu, que aquele que consegue, aquele que revela Cristo, Cristo é revelado a identidade sobre nós não teremos autoridade e reconheceremos isso. Então, é mais um princípio que Deus quer restabelecer sobre a igreja de Laodiceia, porque ela fala, vocês são pobres, cegos e mudos, então nós não temos mais autoridade. Isso que nós precisamos restabelecer. E agora vamos falar sobre integridade. Vou pedir para os irmãos abrirem Efésios 5, 27. E para apresentá-la a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nenhuma, ou coisa alguma semelhante, mas santa e inculpável ou imaculada, dependendo da pessoa. Aqui a gente consegue, aqui entra, eu falei, Cristo sabe e conhece sobre nós, ele entende que de nós não pode fluir nada de bom.
de nós não existe forma alguma de fluir algo íntegro e puro diante do Senhor. Mas quando nós reconhecemos, entendemos a autoridade, a legalidade que está sobre nossas vidas, do sangue de Cristo, nós conseguimos contemplar que nós somos remidos, curados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos restituídos, restabelecidos em Cristo Jesus, e todas as coisas se fizeram novas a partir dele. Então, a partir desse momento, nós nos tornamos íntegros novamente, fomos conectados na videira verdadeira, que é Cristo. Então, nós conseguimos nos reconectar com o Pai. Sem isso, sem esse, foi como eu falei, não é por ordem de prioridade, foi apenas por ordem de poder. Mas se eu fosse colocar, eu colocaria integridade como primeiro, porque nós somos íntegros, porque Ele é íntegro. Na palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. A santidade não advém de nós, mas advém dele. Ele é o canal do rio que é colocado, jogado, jorrado sobre nossas vidas. Então, quando nós conseguimos entender e contemplar isso, nós conseguimos todas as coisas. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e aquele que está em Cristo, tudo se fez novo. E eu me questionei ao Senhor e falei, porque muitas vezes a gente acha que está no caminho, que está fazendo, está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem um péssimo hábito, a péssima mania de achar que quando uma coisa dá certo, é porque é de Deus. Mas nem sempre é. Por isso que a gente entra no próximo ponto, que é o discernimento. As pessoas, muitas vezes, eu bato muito nessa tecla. Nem tudo que é sim é de Deus. Nem tudo que é não é inimigo. Nem tudo que dá certo é porque é a vontade de Deus. Nem tudo que dá errado é a vontade do inimigo. A gente tem essa mania muito feia de atrelar as coisas de ruim que acontecem conosco somente ao diabo. Sendo que nem tudo de ruim é por causa dele. Às vezes são coisas que escolhemos, e às vezes são coisas que o Senhor nos permite passar para aperfeiçoar o caráter dele em nós. E se nós não tivermos o discernimento, os olhos espirituais abertos para contemplar e entender a verdadeira vontade do Senhor, a gente se perde. Se a gente pegar, na própria igreja de Laodiceia diz que eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu serei com vós. Então nós, como igreja, tiramos o Cristo, que é o centro de todas as coisas, e colocamos lá fora. Então nós perdemos o discernimento daquilo que ele queria, porque ele já não estava mais no meio de nós. Então nós perdemos a visão, perdemos a nossa imagem, porque nós somos imagem e semelhança daquilo que adoramos. E se tiramos Deus, o que adoramos? Esse é o ponto. Quando nós tiramos aquilo que deveria ser o centro de nossas vidas, colocamos outra coisa. E quando outra coisa é colocada, com ela nós nos parecemos. Então por isso que nós nos perdemos muitas vezes nas coisas desse mundo, nos bens que eu preciso ter, nas coisas que eu preciso adquirir, nas contas que eu preciso pagar, e seja lá o que for, mas esquecemos de olhar para o alto que é Cristo e falar, Senhor, eis aqui a minha vida, sobre ti estão colocadas todas as coisas, sobre o Senhor eu sei que nada terá em falta, porque a tua palavra diz, aquele que busca o meu reino é a minha justiça, a ti serão acrescentadas todas as coisas, nada terá em falta. Então se nós nos colocarmos, nos apegarmos nisso, e colocarmos Cristo sentado à mesa, não teremos falta de nada. Porque ele nos sustenta tudo. A palavra também diz, aquele que largar a família, bens materiais, esposa, será restituído ainda 100 vezes mais em vida. Então nós não devemos nos apegar a essas coisas, porque quando Cristo está conosco, está sentado à mesa, então que Ele é o convite. Então se nós não tivermos esse discernimento de olhar para o lado e se perguntar, Pai, tu estás aqui? Muitas vezes você vai parar para se perguntar, você está aqui fazendo várias coisas e fala, Pai, você está aqui. O que eu estou fazendo, você está realmente aqui? Porque, cara, se a gente não parar e se perguntar, a gente coloca ele de escanteio e ele fica assim, e aí? Pô, cara, você acha que você está fazendo por mim, mas eu estou lá e tu está lá embaixo. Tu não pergunta mais, tu não discerne mais, você não quer mais entender o meu tempo, você não quer mais olhar a minha direção, para onde eu estou me movendo. E se a gente não é uma igreja que se move com ele, fica parado numa estação, a gente não consegue romper as estações espirituais. Se a gente olhar Moisés, a gente se pergunta, Moisés, cara, como é que Moisés escreveu Gênesis? Ele nem estava lá. É porque quando ele viu a direção, ele viu naquela pedra da rocha, ele viu a direção da Deus ia, ele teve a revelação de todas as coisas. Então, se nós não conseguirmos olhar a direção na qual Deus está indo, nós não entenderemos aquilo que Ele quer fazer. Nós seremos uma igreja patética e alienada, se nós não conseguirmos discernir a sua vontade. Então, isso foi o que Deus colocou no coração de realmente, cara, parem e discernem. Porque sem discernimento, vocês acabam tendo mais arrependimentos. Porque
A falta de discernimento faz com que nós vamos fazer coisas boas e muitas vezes Deus não está. Falta de pergunta. E ele não. Cara, se você perguntar, ele responde. Ele não quer que você faça as coisas boas. Ele quer que você faça a vontade dele. Então, se você perguntar, ele vai te responder. E o quinto ponto, excelência. Cara, esse é um ponto muito delicado. Que nós estamos, muitas vezes, a gente se perde. Se perde com o trabalho, se perde com a faculdade, se perde com o estudo, não faz mais isso como a gente fazia. E na palavra diz que a gente não abandonar esse primeiro amor e permanecer nele. Porque nosso coração sempre está efervescente, queimando. A gente estava até no Gil falando hoje. E nos primeiros anos a gente faltava um culto, a gente tudo, fazia tudo. Lá, bora. Hoje em dia, às vezes, é uma luta para carreira. Coisa boa. A gente perdeu o amor nas pequenas coisas. A gente, como igreja, como ser humano, a gente só quer fazer as coisas que impressionam os olhos. Esquece que nos pequenas coisas, nos pequenos detalhes também existe. A gente muitas vezes só quer que ensine a entregar, que ensine a tocar. Não estiver falando mal disso, tem que se fazer também. Mas as pequenas coisas que revelam verdadeiramente o seu amor. São os pequenos detalhes, às vezes é um copo que você pega no chão, às vezes é um pano que você passa no olhar do que está vendo. São as coisas que ninguém vê, que mostra tudo que você ama. Porque eu pelo menos entendi isso, a palavra também testifica isso, que a gente não precisa olhar para a aprovação. Não precisa, ele está vendo a gente todo momento, enquanto a gente faz as coisas que ele está vendo. A palavra mesmo diz que a gente entra no secreto, fica só eu e ele vê, ele contempla, e ele revela. Então, a gente tem que parar um pouco de focar nas coisas super grandes, nas coisas maravilhosas, e voltar para o simples. Tem um livro que é muito bom, dos S. O puro e simples evangelho, ou cristianismo. Esse é o nome. Cara, é um livro sensacional. É um livro simples. Tem grandes revelações, não tem grandes princípios teológicos, não fala sobre escatologia, não fala sobre nada. Fala apenas